Fiat Uno Sport com motor 1.4. É uma boa compra? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car Sul, sou Gabriel Teixeira. Veja eu apresentar para vocês um carro interessante para quem quer um design bem esportivo, mas sem pagar muito. Estamos falando do Fiat Uno Sport com motor 1.4 do ano de 2012. Vamos então fazer a avaliação de rodagem, comentar com vocês questões de estabilidade, conforto, desempenho, enfim, tudo o que você precisa saber antes de comprar esse carro. Bora lá então, vem comigo! Vamos ver como se comporta o Uno 1.4 Sporting do ano de 2012. A parte boa que a gente já vê, o carro realmente tem uma área envidraçada muito grande. Isso ajuda bastante, porque acaba reduzindo bastante os pontos cegos. O único ponto cego maior que tem aqui é na coluna traseira. Na verdade, ela acaba tirando um pouco a visibilidade, mas nada que venha a incomodar. O interessante é que esse carro aqui ele tem computador de bordo diferente dos outros Unos. Essa versão aqui, sim, essa edição especial traz esse recurso que é muito bem-vindo. O Uno é um carro que ele tem um desempenho regular, não surpreende. O motor 1.4 dele, lógico, anda bem melhor do que o 1.0. Quando você pisa até que ele responde relativamente bem. Mas não espere um baita de desempenho. Afinal, ele acaba sendo mais fraco até do que os outros Unos 1.4, porque ele acaba sendo mais pesado do que os demais Unos. Apesar do desempenho não ser de um esportivo, o design dele chama bastante atenção e agrada bastante as pessoas por isso. É um carro realmente que tem bastante adesivo, as cores do modelo Sport são bem chamativas, bem atraentes. O curioso é porque esse carro aqui ele ficou 2 centímetros mais baixo do que os demais Unos, então mexeram na suspensão, essa é a única diferença desse Uno para as outras versões. E o curioso é que mesmo mexendo nisso daí, o carro não ficou desconfortável. Passamos por uma roda de paralelepípedo e ele continuou absorvendo muito bem as irregularidades. Realmente a Fiat acabou acertando bastante aí nesse ponto. O objetivo também da Fiat foi fugir da imagem de suspensão molenga, carro molenga, porque principalmente devido aos Palio que sempre tiveram uma suspensão muito leve. Então o objetivo aí da Fiat era tirar esse nome aí para que o Uno Sport não ficasse aí com esse estigma como ficaram os Palios. Esse carro ele tem um pneu de aro 15 diferente dos outros Unos que utilizam 14. A vantagem disso é que dá mais estabilidade para o veículo. Pois é, pessoal, ele fica mais esportivo, vamos assim dizer. A parte negativa é que aumenta aí, na verdade piora um pouco o desempenho do veículo. Acaba o 0 a 100 dele, por exemplo, é inferior, na verdade acaba fazendo num tempo maior do que o Uno convencional, mas melhorou bastante. Algo muito curioso é que com essa adequação, o Uno acabou ficando com uma boa estabilidade, uma estabilidade exemplar para um hatch. Olha que curioso, né? A Fiat, que sempre focou muito mais aí no conforto do que na estabilidade, conseguiu fazer um carro com uma estabilidade muito boa. O Uno realmente surpreende nisso, o Uno Sport. Você pode fazer curvas aí mais fechadas, que é tranquilo. Só para a gente passar alguns dados aqui para vocês, esse carro ele acaba tendo 935 kg nessa versão. O carro faz de 0 a 100 em 11,2 segundos. Consumo da cidade, 7,6 km por litro no etanol e 11,2 km por litro na gasolina. Já na rodovia, ele faz 9 km por litro aí no combustível derivado da cana-de-açúcar e 13,6 no combustível de petróleo. Isso daí nós estamos falando na rodovia. Ou seja, é um carro que tem um bom consumo de combustível. Muito curioso isso, porque muita gente acaba reclamando um pouco. Pô, o consumo do Uno consome bastante, ele não é um carro econômico. Por outro lado, você já vê muitas pessoas elogiando.
Parte ruim do carro é o isolamento acústico. A gente percebe, por exemplo, aqui que o acabamento também dele não é bom. Acaba fazendo muito ruído aí no plástico do veículo. Aquele barulho chato de plástico solto, isso infelizmente é muito perceptível aqui no Uno. Segue o mesmo padrão dos demais Unos aí, né? Não é porque essa versão Sporting aqui que ela acaba sendo melhor nesse quesito. O isolamento acústico em si do carro também não é um dos melhores. Você consegue sim ouvir bastante o ruído de fora aí do veículo. Mas está bem de acordo também aqui para a categoria do carro, para o segmento dele. O carro também ele tem um escalonamento muito bom do câmbio aqui e as primeiras marchas elas são mais curtas, o que ajuda bastante ao carro desenvolver uma velocidade mais rápida e ter um desempenho melhor. As retomadas dele não tem muita energia, você não consegue fazer essas retomadas de uma forma muito intensa, mas mesmo assim está bem de acordo. Se você quiser ter uma tocada esportiva com o Uno, você vai ter que sempre passar dos seus 3.000 RPMs. Ou seja, resumindo, você vai ter o maior gasto aí de combustível. Então, realmente, tem como ter uma pegada mais esportiva, sim, mas cuidado com o consumo, hein? Ele acaba sendo bem mais elevado. Se você dirigir de boa, você não vai ter um carro ruim, mas não vai ter uma pegada aí esportiva. O carro ele tem um câmbio também com os engates que não são precisos. Ele é longo e não é tão preciso assim os engates. Isso acontece com o Uno, Palio, enfim, todos os carros aí da gama da Fiat. E o curioso é que esse câmbio é utilizado amplamente até hoje em dia por Argo, também os outros carros do grupo Stellantis como o 208.0, bem como o Citroën C3. Eles acabam utilizando bastante esse mesmo câmbio aqui, manual de 5 velocidades. Acaba incomodando bastante quando você pisa, você sente muito ruído do motor. Ele invade bastante aqui a cabine, principalmente quando você está acima dos seus 100 km por hora. Em relação à ergonomia, é muito boa a ergonomia aqui dos botões, tudo muito prático, muito bom. O único problema realmente são os botões dos vidros elétricos que ficam aqui no painel. Se fosse no lado esquerdo, com certeza seria bem melhor. Mas nem tudo é perfeito, né? A Fiat acabou economizando, colocando os botões aqui no painel, mesmo nessa versão que é a mais cara da gama. Como eu falei para vocês, estamos passando aqui por uma rua que não é de paralelepípedo, mas é uma rua bem desnivelada. Cara, e é incrível, mesmo com a suspensão mais firme, o carro não é desconfortável. Conseguiram deixar uma boa relação de rigidez versus conforto. Podia inclusive até utilizar essa mesma suspensão em todos os outros modelos aí, na verdade todas as outras versões do Uno. Uma pena apenas a Sport ter essa suspensão melhorada. Esse carro aqui, apesar de hoje em dia não ser mais aquela tecnologia avançada e tal, ele é um carro que ele tem uma plataforma moderna comparado com os outros carros. Vale lembrar que ele surgiu em 2010, né, pessoal? Então, antigamente, naquela época, 2010, praticamente todos os seus concorrentes utilizavam plataformas antigas, já carros já bem defasados. Algo bem legal desse carro também é a quantidade de porta-objetos. Temos bastante porta-objetos e porta-copos aqui no carro também. Isso agrada bastante, inclusive o recuo que nós temos ali até no painel pode servir como porta-objetos, né? Por que não? Apesar aqui do acabamento do Uno não ser um dos melhores assim, o Sport já teve uma melhoria considerável em relação aos outros Unos. Algo bacana também é o volante, ele tem uma empunhadura muito bacana, que te dá uma boa sensação aqui ao dirigir. A posição alta de dirigir também agrada bastante. O carro tem regulagem apenas aqui de altura, não tem de profundidade do volante, mas mesmo assim é fácil você achar uma posição que te agrade aí para você dirigir de uma forma bem tranquila. Resumidamente, esse carro aqui ele tem respostas tímidas, a arrancada dele é satisfatória e o carro acaba demorando aí para engrenar também a velocidade. O que eu indico principalmente para as pessoas que querem um carro com uma aparência esportiva e que é um carro que tem um baixo custo de manutenção. Pode ser encontrar no Uno uma boa opção. Vale lembrar que nem todos eles vinham com ar-condicionado, nem todos os Unos, mas os que vêm têm um ar-condicionado que realmente ele gela bem mesmo, estando no mínimo, ele é muito bom. O banco do carro, ele até que tem um bom tamanho, mas a gente percebe que ele não é um dos mais confortáveis. E infelizmente, com o tempo aí, a espuma acaba afundando e você sente a estrutura do banco. Então realmente não é um dos melhores, afinal estamos falando de um carro aí de entrada.
resumindo, algo que me chamou muito a atenção desse carro, Gabriel, o que mais te chamou a atenção? Realmente foi a estabilidade do carro, tá? Ele tem uma estabilidade muito boa, principalmente aí em curvas. Eu achei que essa recalibração que a Fiat fez na suspensão foi muito bom, foi muito positiva. Certo, pessoal, vamos lá então para as nossas conclusões finais? Pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do carro? Vamos deixar aqui nos comentários para ter um papo sobre ele. Vale a pena, não vale? Tem alguma outra opção mais interessante? Vamos discutir aí sobre isso que vai ser bem legal. Além desse vídeo, fizemos também a avaliação completa desse carro aqui, onde comentamos pontos positivos, negativos, custo de manutenção. Se você quiser ver esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para você poder acompanhar. Vale lembrar que se você está afim desse carro, ele está sendo vendido por apenas R$ 34.900 e é uma unidade que está muito bem conservado. A gente pode perceber realmente que o carro está muito bom para o ano. Queria agradecer imensamente a FR Motors por ter emprestado o carro e o local para fazer a avaliação. Muito obrigado. E lembrando que se você realmente está afim de comprar um carro em ótimas condições, com 3 meses de garantia total, você vai fazer um bom negócio aqui na FR Motors, Avenida Itaquera, número 203. Todos os carros são revisados e realmente com boa qualidade. Não perca a oportunidade, venha aqui visitar e conheça o diversificado estoque que eles têm. E também acompanhe a gente sempre nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas práticas de reviews, focação de carro, entretenimento e dicas de avaliação. Não perca, siga a gente lá. Se você está vindo de comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro problemático, manda um e-mail para mim no gtcarschool@gmail.com. Posso avaliar o carro para você, numa avaliação avulsa, ou mesmo eu posso fazer esse carro para você, de acordo com as suas necessidades. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na educação e na combustão. Valeu!